A saudade do parquinho e do convívio com os amigos impactou no comportamento das crianças. De repente, elas foram trancadas em casa. E ao fim de um longo período de quarentena, se acendeu o alerta de um fator importante para o aparecimento de sintomas relacionados à ansiedade e depressão. Se a gente pegar uma criança de 5 anos de idade, que tem 60 meses de vida, ficar 12 meses em casa, isso é 1/5 da vida dela. É muita coisa, né? Como se uma pessoa de 50 anos ficasse 10 anos da vida preso em casa. Então é muito tempo. Recentemente eu ouvi de uma paciente que a filha dela de 10 anos de idade disse que estava com medo de voltar para a escola porque ela não sabia mais como fazer amigos. Um dos mais expressivos afastamentos está a escola, que carrega um papel significativo para a introdução dos pequenos à sociedade. Até então ele estava numa casa onde não precisava ter tanto tempo de escuta ou de fala, onde o aluno não precisava dividir a atenção de um adulto de uma forma tão intensa como acontece na escola, porque a escola é o primeiro ambiente social que a criança convive. É lá que ela aprende habilidades de vida, de convivência. Então, o aluno que chega, que ficou um período sem desenvolver de forma tão intensa essas habilidades, elas precisarão ser ressignificadas, reiniciadas ou aprendidas. O isolamento social trouxe uma realidade diferente e jamais vivida pelas crianças. Muitas desenvolveram um aumento da irritabilidade e modificações no padrão de sono. A faixa de idade que chama a atenção dos pais está na pré-escola, de 0 a 6 anos. Atenção! Vermelho, roxo, laranja. O assessor pedagógico Adriano Machado percebeu que, ao fim do isolamento, o mais novo dos 3 filhos desenvolveu dificuldades na fala. Nessa questão da atenção, ele ficou, logicamente, que para ele ficou ótimo, Os pais estavam ali o tempo todo com ele, então tudo que ele precisava a gente já atendia rapidamente. E aí teve o outro lado. Nós começamos a perceber algumas dificuldades que foram surgindo, mas a gente começou a perceber questões da fala. O vocabulário dele não desenvolveu, ele não estava já montando pequenas frases assim com 2, 3 palavras, A gente começou a perceber essa dificuldade com a fala dele, porque a gente resolvia tudo muito pronto para ele, Então ele queria água, a gente já dava água logo direto, não estimulava ali o diálogo, a conversa, Depois da família, a escola é o segundo contexto de socialização da criança. Com o retorno ao ambiente escolar, os pequenos alunos enfrentam, junto com os professores do ensino infantil, os desafios no âmbito emocional, social e pedagógico. Primeiro passo, e acho que é primordial, é entender esse processo. Entender que o aluno está chegando numa escola no formato diferente. Então nós não estamos no normal e talvez não vamos voltar ao normal de antes. É um novo normal, Tem muito usado esse termo. Eles chegam numa escola onde houve um avanço no formato de dar aula. E aí quando o aluno volta para o presencial, o professor precisa entender que ele estava acostumado a um ritmo diferente. Então aquela aula de 30 minutos, que se espera que o aluno fique sentado, olhando para o professor ou mesmo interagindo com o objeto de aprendizagem, ele tinha interrupções enquanto se está em casa. E na escola, o número desses intervalos diminui. Então, foi preciso o professor perceber que o aluno precisava entrar nesse ritmo, nessa rotina do acordar cedo, do vestir o uniforme, de arrumar o seu material, de se organizar naquele espaço da sua mesa, da sua cadeira, da sua sala de aula, com os seus colegas, durante o período. Então, foi uma readaptação. Para os professores que são pais, o trabalho com a ressocialização foi dobrado. É o caso da orientadora educacional do ensino infantil, Carolina Guimarães, que conciliou o trabalho na escola e os cuidados com o próprio filho, Arthur, de 7 anos. Quando os alunos voltaram, alunos pequenos, de 3 a 6 anos, voltaram para a escola, a gente viu que as crianças estavam bastante instáveis emocionalmente. Crianças que geralmente eram mais extrovertidas estavam mais fechadas, mais reservadas. Crianças que desenvolveram questões como bater, empurrar, justamente por não ter tido repertório de vivência entre seus amigos e conseguir resolver essas situações de outra forma, conversando, dialogando. A gente teve muitas questões comportamentais, emocionais, aí para dar apoio. A pedagoga explica que a maior dificuldade foi Arthur ganhar novamente o ritmo da escola.
Em casa, ele tinha o quarto, os brinquedos, né? Outras coisas que ele desviava a atenção. Quando ele voltou para a escola presencial, a gente achou que todos os problemas estariam acabados. Mas aí tem a expectativa e a realidade. E a gente viu que ele precisou de uma readaptação. Eu contei muito com a escola nesse momento, que flexibilizou, né, bastante as expectativas mesmo em relação aos alunos, não só com o meu filho, né, com a turma toda, mas a gente precisou dar um tempo para que ele se acostumasse novamente com tudo, com acordar cedo, com o barulho da sala de aula, até isso o incomodava no começo das aulas, com o fato de não poder mais fazer tantas interrupções como ele fazia em casa, e dele ganhar esse ritmo, ganhar essa socialização de novo, porque ele é filho único, então ele não tinha esse contato com outras crianças por muito tempo em casa, então ele teve que aprender a conviver de novo. Em alguns casos de alterações de comportamento, foi importante a ajuda de um especialista. O Arthur já fazia terapia por conta do TDAH. Então, o que a gente fez foi intensificar esse acompanhamento dele, com orientação para nós pais, para que a gente trabalhe junto com a escola e consiga superar aí essas dificuldades. Como os pequenos sentem maior dificuldade em verbalizar suas angústias, é necessário que se tenha um olhar apurado ao surgimento e persistência de sinais de sofrimento psíquico. As crianças estão sim amedrontadas de uma certa forma, porque o isolamento nós tivemos que fazer e era dito a elas da dificuldade, da importância de fazermos isso, e agora a gente tem que aos poucos voltando. Da mesma maneira que reforçamos o isolamento, reforçar agora a reconexão, porque é da natureza humana se conectar. Então a vida voltando, as crianças entrando no fluxo da vida, e isso certamente será resolvido, mas façamos isso com atenção e cuidado. Não precisa muito para fazer esses pequenos seres felizes. Mas afinal, qual o ideal de felicidade para uma criança? A Sociedade Brasileira de Pediatria realizou uma pesquisa para tentar mapear um pouco do que é uma criança feliz. E os dados eram assim, né? Em primeiro lugar, elas diziam que o momento de maior felicidade era o dia do aniversário. 96% das crianças responderam que era um dia muito feliz. Em segundo lugar, era o dia em que elas praticavam esportes e encontravam assim a possibilidade de gastar energia, de brincar mais ao ar livre. E em terceiro lugar, era quando elas encontravam os amigos, né? Seja na escola, seja para brincar em casa, e eram as três coisas assim mais importantes que a tornavam felizes. Como é que a gente vai um pouco trazer isso de volta, né? Trazer esses momentos e essa sensação de felicidade. Vamos respeitar o tempo da criança. De que forma a gente faz isso? A gente pode criar, tanto na escola como nos grupos de amigos, quando começar esse processo de socializar novamente com essas pessoas, criar algumas coisas que são importantes. Exemplo, na escola, desde criar uma caixa onde eu posso depositar desenhos, cartas que podem ser anônimas, para que eu possa falar do que eu estou sentindo. Se aquilo está sendo fácil, se não está, como é que eu estou administrando um pouco essa questão emocional. Abrir esse canal é super importante. Tem também a questão do se sentir amada, dela ter confiança, trazer um pouco para a criança essa possibilidade dela voltar a sentir, sonhar, ter essa vibração do dia do aniversário, de fazer esporte ao ar livre, de brincar, e aí ela vai sentindo de novo essa felicidade de estar ali com os amigos e com outras pessoas que ela costumava estar.